Olá, alunos da quarta etapa. Eu sou a professora Daniele Cruz Monteiro, professora de inglês, e no vídeo de hoje nós vamos estudar o terceiro assunto do quarto bimestre, que é o Future Will and Going to, o futuro com will e o going to, tá? Então, o Simple Future, ele é um tempo verbal que expressa uma ação futura incerta, não planejada, então, transmitindo ideias, fatos ou decisões que são tomadas recentemente. Exemplo: I will talk with you later. Eu conversarei com você mais tarde. Na forma afirmativa, o will ele vai ser empregado logo após o sujeito. Exemplo: Our culture will improve its education. Our culture é o sujeito, will, logo após o sujeito, improve o verbo principal. Então, o nosso país melhorará sua educação. Na forma interrogativa, will ele é empregado no início da oração, antes do sujeito, tá? Exemplo: Will she study English? Ela estudará inglês? Já na forma negativa, acrescenta-se apenas o not após o will, tá? Exemplo: The evil will not destroy the good. O mal não destruirá o bem. Ou então pode-se usar a forma abreviada do will com o not, que é o won't. O futuro com going to. O going to é um tempo verbal que expressa ações do futuro de forma que é planejada, tá? Se o will ele é usado para um futuro incerto, já o futuro com going to ele é de forma planejada. Exemplo: I am going to travel to USA next year. Vou viajar para os Estados Unidos no próximo ano. Ou seja, já está tudo preparado para que essa viagem aconteça, né? A formação. Então, empregamos o sujeito seguido da forma equivalente do verbo to be, mais o going to e logo após o verbo principal. Exemplo: sujeito mais o verbo to be, o going to e o verbo principal. O sujeito I, verbo to be am, going to study. I am going to study. Eu vou estudar. You are going to pray, tá? Sujeito you, verbo to be are, going to pray. Você vai orar. Forma interrogativa. A formação, ela é construída colocando-se o verbo to be antes do sujeito, tá? Exemplo: o to be, que é is, are, am, logo após o sujeito, e o going to e o verbo principal. Exemplo: Are you going to study? Você vai estudar? Na forma negativa, a formação coloca-se o advérbio not após a forma do verbo to be. Exemplo: o sujeito mais o to be, logo após o not, depois o going to e o verbo principal. Exemplo: I am not going to play, tá? Eu não vou brincar. Então, o sujeito I, o to be am, o not, o going to e o verbo principal play, que é o verbo brincar, tá? Então, pessoal, esse foi o nosso assunto do quarto bimestre.